Continuamos a conversa com algumas personalidades da Covilhã para perceber o pulsar da cidade e do concelho. Para hoje convidei um grande amigo, Ivo Rocha. Olá, estás bom? O Ivo é um comunicador por excelência, escritor, foi nas leads das escritas que eu conheci, mas é também um produtor de conteúdos e um consultor de negócios na área da comunicação e dos eventos. É um prazer enorme falar contigo. Eu é que agradeço. Como eu disse, conhecemos na questão dos livros e penso que continuas a escrever. E uma coisa mais importante, que é a ensinar a escrever e a ensinar a ler. Numa sociedade que vive muito na iliteracia, se calhar esse é um serviço público muito interessante. Como é que vão as escritas? Vão bem. O processo de escrita, não é? E estou a falar com um escritor de excelência. O processo de escrita é muito próprio, é muito íntimo. Cada um tem o seu e o meu processo de escrita nem sempre é regular, mas é contínuo. São coisas diferentes. Que é fundamental. Portanto, eu continuo a escrever. Eu escrevo porque gosto, essencialmente, escrevo porque me sinto bem a escrever. E é isso que me motiva a escrever mais do que qualquer outra coisa. E escreves porque tens coisas para contar, que às vezes também é importante. E escrevo porque E escrevo porque tenho mensagens, porque acredito nas mensagens que escrevo. Aliás, é um bocadinho isso que eu falo sempre nas oficinas de escrita criativa e dou o exemplo de uma frase do José Saramago que diz precisamente que quem não tem mais nada para dizer não deve continuar a escrever. Portanto, é uma coisa assim deste género que ele diz. Porque realmente, se não tivermos mais nada para dizer, se não tivermos uma mensagem para transmitir às pessoas, escrever é um exercício, é ficar no vácuo, portanto, é um exercício vazio. E daí que eu me tenho interessado sempre, ou já pelo menos há mais de uma década, por estudar a escrita, não só por escrever. Mas por todo o processo criativo. Por todo o processo, o que está por trás da escrita, o que é que... quais são as ferramentas que nos permitem escrever melhor, que nos permitem técnicas que nos levam a compreender a maneira como estamos a escrever. Mais do que escrever, porque claro que há a escrita por impulso e ela deve existir, e eu também escrevo muito por impulso, mas mesmo o impulso vem de algum lado e, portanto, eu sempre quis perceber de onde é que vinha esse impulso, de onde é que vinha a nossa inspiração, a nossa imaginação, a maneira como nós, quem gosta de escrever, a maneira como consegue transportar em palavras aquilo que pensa, aquilo em que acredita, e talvez isso me tenha levado um bocadinho depois à parte de transmitir esse conhecimento também. Ivo, falas de uma coisa muito interessante que é a escrita está por detrás de tudo, ou seja, mesmo da questão dos vídeos. Eu sei que agora vais lançar um documentário sobre a Covilhã Cidade Fábrica e aí já unimos a palavra com a imagem, com o som. O que é esse documentário que vamos poder assistir agora a partir de janeiro? É um dos projetos que eu tive mais tempo na gaveta e que foi necessário procurar. Mas a tua gaveta também é grande. Não é? É uma gaveta grande. procurar até conseguir depois colocá-lo em prática. Eu acho que é um documento importantíssimo, quer dizer, depois não me caberá a mim dizer, mas sim a quem vai assistir, mas acho que é um documento importantíssimo porque ele... Portanto, é um documentário de memórias. É um documentário de memórias. Industrial. É um documentário e é mais do que um documentário, que é aqui que eu acho que se torna tão importante. É que nós estamos habituados aos documentários em que carregamos no play e ficamos a ver um documentário durante 1 hora, 2 horas, é indiferente, 50 minutos, não interessa agora o tempo. E este documentário não é nada esse tipo de documentário. É um conceito diferente, é um web documentário, é um conceito que ainda está a ser explorado em Portugal, ainda se estão a dar, tem-se vindo a dar os primeiros passos, mas já se fizeram algumas coisas, e que permite, portanto, colocar numa plataforma online o documentário, mas de forma interativa. Ou seja, é um documentário que trabalha com vídeo, que trabalha com fotografia, que trabalha com ilustração, com animação, e que é o próprio espectador que pode encontrar o seu caminho. Vai à procura do que mais lhe interessa. Exatamente. Pode seguir a narrativa do princípio ao fim, há uma narrativa que é contada, ou pode
passear na plataforma da maneira que bem entender, pode ir perceber como é que, o que é que potenciou a indústria na região, pode ir perceber, portanto, o que está por trás, o que está por trás da criação da indústria. Da economia e da sociedade da época. Exatamente. Ou pode ir só para a arquitetura industrial? Pode ir para a arquitetura industrial, pode ir perceber como é que eram as condições de vida dos operários, pode ir perceber o que é que aconteceu, ou quais é que são as razões que são apresentadas para que portanto, as fábricas tenham fechado, de repente, um grande número de fábricas, não é? Tenha havido uma espécie de... Nós dizemos que é um declínio, mas na verdade é uma transformação, porque a indústria não desapareceu, muito pelo contrário. Não, está cada vez mais forte. Exatamente. Portanto, o número de unidades fabris é que diminuiu e o número de trabalhadores é que diminuiu. Também. Hoje produz-se mais do que... Exatamente. Hoje 2 ou 3 produzem mais do que as tais 200 que tivemos em tempo. Exatamente. Portanto, é um web documentário que tem essa característica muito particular. A pessoa pode encontrar a sua história à maneira, pode conhecer a história à maneira que ela quer, e não só, e pode descobrir, inclusive, dentro das histórias, há outras histórias. Portanto, nós podemos estar a ver um vídeo de alguém que está a falar sobre, sei lá, por exemplo, a Real Fábrica de Panos, e lá dentro pode ter uma ligação que vai imediatamente falar das fábricas, aliás, das máquinas, das primeiras máquinas que existiam, de como é que se dava o processo. Enfim, há toda uma panóplia de opções e de maneiras de ver o web documentário. Bom, então vamos chamar a atenção, sobretudo para os mais jovens, para verem este web documentário. Exato. Vamos deixar o link também aqui, juntamente com o vídeo, para as pessoas poderem acompanhar e fazer essa tal pesquisa à volta da história da Covilhã. Quando olhamos hoje para os jovens, temos uma sociedade diferente. Antigamente os jovens começavam a trabalhar com 12, 13, 14 anos na fábrica. Era um tempo diferente, era uma geração diferente. Hoje, as novas gerações, como é que olham para este passado da Covilhã? Têm noção do que era ou não fazem ideia? A história é uma coisa abstrata que não... Há muitas os mais novos têm muita dificuldade em compreender. Porque estamos a falar quase de mundos, estamos a falar de mundos diferentes. Nós vivemos num mundo que é completamente diferente do mundo que existia quando a minha avó, por exemplo, não é, que começou a trabalhar nas fábricas, a minha mãe começou a trabalhar nas fábricas, com 12 anos, com 14 anos. Eu comecei a trabalhar nas fábricas, portanto não é um mundo... a trabalhar nas fábricas. Que mudou foi demasiado rápido, ou seja, muito rapidamente. Exatamente. Portanto, estamos a falar de uma realidade que era efetivamente dispar e não tem nada a ver com o que hoje vivemos. E, portanto, é normal que uma criança, portanto, eu próprio, no meu processo de criação deste projeto da Cidade Fábrica, tive de auscultar os mais velhos, obviamente, mas também quis auscultar um bocadinho os mais novos e perceber qual é que era o feedback que eles tinham. E todos eles ficam extremamente espantados quando percebem que, na idade em que eles estão ainda a brincar, que ainda estão no meio, se calhar ainda nem estão no meio do seu percurso escolar, já andavam pessoas a trabalhar, os avós e portanto, há uma grande dificuldade em compreender essa realidade. E essa realidade também é explorada, e é importante que se diga que também é explorada no web documentário. Há ali pormenores deliciosos, portanto, de contrastes de gerações. Sim, de pessoas que viveram e de coisas que nós acabamos por ficar, dos miúdos que tinham que se esconder, porque, enfim, sem inspeção ir à fábrica, até aos 14 anos estavam lá, mas não podiam estar, supostamente, e portanto eles tinham que se esconder, e escondiam-se debaixo dos cortes, nas casas de banho. Uma senhora relatou que se escondeu dentro de uma caixa, portanto, e que empurraram a caixa, e portanto, isto são pormenores deliciosos, não é? Que nós hoje, ao ouvir, não é? Todas as novas gerações ao ouvir ficam totalmente espantadas com essa realidade. E que políticas públicas é que podemos ter para agarrar esses jovens e dar-lhe uma outra dinâmica? Dizer, vai criar, vai montar uma empresa, vai criar um outro caminho que não seja o do subsídio, do apoio, do cartão jovem, ou seja, dar-lhe uma outra responsabilidade.
É um processo complicado. É um processo complicado porque vem, lá está, eu tenho que voltar sempre a este tema, vem de uma questão cultural. De uma questão cultural que nos diz que é mais seguro, e é normal que nos diga que é mais seguro ter o meu trabalho das 9 às 5 e não colocar o pé em ramo verde, exatamente. Portanto, as políticas públicas têm que ter a capacidade de dar segurança aos jovens para fazer isto. Porque quando... E segurança mesmo que falhe. Ou seja, dar uma rede. É uma rede. Porque se não houver essa rede, os jovens vão falhar redondamente. E eu digo isto muito com conhecimento de causa, porque eu comecei desde muito novo a querer criar coisas. Minha primeira empresa, tinha 20 anos quando criei a minha primeira empresa, para criar coisas, para fazer coisas. Umas resultam, outras não resultam. Há coisas que resultam, há coisas que são um sucesso, há coisas que são um fracasso. Mas se existir uma rede, que não existe, se existir uma rede, a queda não é tão acentuada. E, portanto, se não for uma queda tão acentuada... As pessoas levantam-se e entram noutro projeto, e entram noutra. Portanto, acabam por não criar um buraco mais complicado, em que depois retraem-se completamente e, enfim, depois acabam por ter de se cingir ao óbvio, àquilo que é a segurança, àquilo em que eles sentem mais segurança. Essas políticas públicas têm que ser nesse sentido. Tem que se criar apoios, provavelmente os apoios têm que vir da economia, da economia, obviamente, da academia. Sim. Têm que vir das academias universitárias. Tem que haver uma congregação de esforços, tem que haver um esforço muito grande, uma conjunção... Apoio político, apoio financeiro... De esforços entre o governo, e quando eu digo governo, os representantes do governo, as autarquias, tem que haver uma aposta muito forte e uma conjugação de esforços entre as autarquias, entre as empresas, inclusive as associações empresariais e as academias. Porquê? Porque só dessa maneira é que se consegue criar essa rede que permite que um jovem dê esse passo. Que o jovem dê esse passo, mesmo com os erros todos que vai cometer, porque vai cometer, isso é inerente a esse tipo de iniciativa. Não é? Quando nós hoje em dia utilizamos o termo empresa quando estamos a falar de uma firma, de uma sociedade, enfim. Mas a verdade é que se formos para a literatura mais clássica, a própria empresa é uma iniciativa. Sim. Não está ligada aos negócios especificamente. Sim, não há uma formalização de uma firma. Não há uma formalização. A empresa é uma iniciativa. Sim. É a capacidade de tomar uma iniciativa. E eu acho que é aí que temos que voltar. É essa noção de empresa que vem dos clássicos, da literatura clássica. Tomar nos seus ombros a empresa de... Exatamente. Portanto, de criar as condições para que os jovens tenham capacidade de criar a sua própria empresa, que não necessariamente seja imediatamente um negócio, seja imediatamente uma firma com todo o peso que está inerente, mas que seja uma maneira de se posicionarem no mercado de trabalho. Porque hoje em dia o mercado de trabalho está altamente viciado. A maneira como ele está pensado e programado é muito próprio de: eu vou fazer uma licenciatura, vou terminar a minha licenciatura e vou procurar na minha área um trabalho na minha área, mas infelizmente não há para todos. E há duas maneiras de se destacar, não é? Uma delas é uma instituição portuguesa que existe há séculos, não é? Mas que ganhou preponderância. Mas que ganhou preponderância e essa aí vai continuar a existir sempre. A outra é destacar-se pelas suas qualidades, destacar-se por começar a fazer. E muitas vezes pelas suas qualidades extracurriculares. Extracurriculares. Porque eu às vezes, em conversa com malta mais nova, mas eu tenho que acabar o curso, mas eu não acabei o curso, como é que eu vou fazer? Tenho que fazer antes de acabar o curso. Quando acabar o curso, tem o seu processo natural de
entrar no mercado de trabalho, de ter o seu trabalho, seja criado por si próprio, seja por outra, não é? Mas antes disso, tem que fazer coisas, tem que fazer muitas coisas, porque ninguém aprende, e esta é se calhar uma mentira universal que é preciso, aliás, é uma verdade universal, também é mentira, mas é uma verdade universal que é preciso explicar. É que a universidade acrescenta bastante, se nós soubermos aproveitar, não é? A escola acrescenta, a universidade, a faculdade acrescenta, e dá-nos um canudo. Dá um canudo e esse canudo abre portas. Mas esse canudo não é uma certeza de que eu, ao sair da universidade, sei fazer o meu trabalho. A maior parte das pessoas sai da universidade e vai aprender a trabalhar. A universidade é o recolher, é o quase ser uma esponja. O sistematizar a informação. Exatamente, ser uma esponja de conhecimento, de recolher conhecimento, mas é importante que se coloque em prática. Mas depois tem que haver uma experiência pessoal para saber utilizar esse conhecimento. Sempre, sempre, sempre. E quanto mais cedo essa experiência surgir, melhor. Não esperar pelo mercado de trabalho. Mas achas, pelas tuas palavras, é importantíssimo passar pelas associações, claro, por outro tipo de movimentos juvenis. Mas eu vejo, por exemplo, as associações, as coletividades da Covilhã, por exemplo, queixam-se que os jovens estão cada vez menos a participar na vida das coletividades. Estão muito refugiados no online, no Facebook, no Instagram. Como é que podemos trazer os jovens para as coletividades? Olha, há alguns exemplos, infelizmente lá está, não podemos falar de uma questão de massas, porque não é, mas há alguns exemplos de jovens que felizmente acabam por encontrar nas coletividades uma maneira também de se expressar, de se exprimir, de encontrar um caminho, de encontrar uma atividade interessante. E eu acho que, em primeiro lugar, é agarrar nesses que já lá estão e perceber o que é que os motivou. O que é que os motivou a ir para ali? Porque é isso que se tem depois que se proporcionar aos outros. Se nós percebermos o que é que alguns jovens que já estão ligados às associações, porque os há, menos obviamente, mas há, se nós percebermos porque é que eles estão lá, o que é que os levou para lá, então vamos ter... E o que é que os leva para lá? A receita. Bom, aí temos que ouvi-los. Aí temos que falar com eles. Aí temos que ouvi-los. Temos que nos sentar com eles e perceber o que é que te trouxe para aqui. Porque é que tu vieste para esta associação, que se calhar nós olhamos aqui para a direção da associação, nós olhamos aqui para as pessoas e tem uma faixa etária 50, 60, 70 anos. O que é que te trouxe a ti, que tens 18, 19, 20, 21, ou mais novo, o que é que te trouxe aqui? O que é que te motivou? E ouvimos, e então tentamos perceber se há ali uma receita qualquer para irmos falar com os outros. Qual é a motivação que eles têm, não é? Qual é que é a motivação? Porque... Ivo, tu és um homem jovem ainda, sim. Que viveste muito bem aqui a cidade, nas suas diferentes vertentes, no associativismo que falámos agora, na noite, na diversão também, no mundo académico. Hoje, por motivos profissionais, estás um pouco mais centrado em Lisboa. Sim. Como é que à distância se olha para a Covilhã? Como é que vês o mundo dos jovens na Covilhã? Eu, felizmente, tenho a oportunidade, porque hoje em dia temos essa oportunidade, antigamente era mais complicado, mas tenho a oportunidade de, estando em Lisboa, vir à Covilhã a miúdo, portanto, estar presente de alguma maneira aqui um bocadinho. Continuar a acompanhar. Sim, a acompanhar. Quando não presencialmente, claro que através do mundo digital que nos há de servir para alguma coisa, além enfim, às vezes perder tempo com coisas que não interessam, mas serve-nos para isso. Alguma coisa se aproveita. Exatamente, para nos aproximar de quando não podemos estar próximos. E o que eu vejo e o que eu encontro em muitas conversas é, obviamente, alguma dificuldade. Alguma dificuldade que eu também encontrei, não é? Porque nós temos que olhar para... Eu tenho esta opinião há muitos anos. Nós temos que olhar para a Covilhã como ela é. Como é a Covilhã. Nós não podemos imaginar a Covilhã como uma cidade que... Eu, durante alguns anos, imaginei a Covilhã como uma cidade que eu queria que ela fosse. E depois percebi que eu tinha que compreender a Covilhã como uma cidade que ela é.
que é uma cidade que tem imensa potencialidade e que é preciso explorar de forma mais acutilante todas as potencialidades que a cidade tem. Nomeadamente, e agora volto um bocadinho à cidade-fábrica, não queria repetir o tema, mas a cidade-fábrica é um excelente exemplo disso. É um excelente exemplo de que, com cultura, contando a história da cidade, nós podemos potenciar ali um caminho para o turismo. Porque a verdade é que se nós formos falar de grande parte das cidades ou das regiões industriais do passado, aquela que continuou por algum motivo a ter uma ligação muito forte, que nós sabemos que é, existindo ainda empresas muito grandes a trabalhar aqui, menos, mas empresas grandes a trabalhar na indústria dos têxteis e dos lanifícios na Covilhã, por isso, mas também pela reconversão dos edifícios por parte da universidade, a Covilhã continua a ser um polo fabril e continua a ter um edificado, que infelizmente muita parte dele está ao abandono, que pode ser utilizado, pode e deve ser utilizado, e eu sei que quem está a ver vai imediatamente dizer é dos privados, mas tem que se encontrar, ou devia encontrar-se um caminho para reaproveitar este edificado, transformar. Nós temos um belíssimo exemplo. A própria universidade. Que a universidade que reconverteu, mas também temos o exemplo do New Lab, que de certa forma se transformou de fábrica para um espaço de criativo. Um coletivo criativo, não é? Um espaço de criação. E nós temos que pensar em coisas deste género, porque a Covilhã tem esta história tão grande atrás de si, tem este edificado, ele existe, está ao abandono, então temos que encontrar, e eu lembro-me de estar num congresso aqui há uns anos, precisamente no New Lab, e de estar a falar disto, e de vir sempre à conversa, mas é dos privados. Claro que é dos privados, sim, mas as pode políticas tentar se públicas encontrar. têm que dar o incentivo. Devia tentar encontrar-se aqui um enquadramento qualquer para isto. Portanto, olhando de fora, eu olho para a Covilhã como acabei por perceber a Covilhã enquanto cá estava. Já um bocadinho antes de, depois por motivos profissionais, sim, ir para Lisboa, que é a Covilhã tem potencialidades. Nós temos que, e aqui muito focado nos jovens, os jovens, se querem nesta região encontrar um caminho para si, então têm que o explorar pelas potencialidades que a Covilhã tem. E as políticas públicas têm que ajudar os jovens a fazê-lo. Seja por este polo fabril que a Covilhã é, seja pela óbvia proximidade, porta privilegiada aqui para a Serra da Estrela. Portanto, nós temos que olhar para tudo isto. Está tudo bem em termos de potencial, mas olhando para hoje, qual é a realidade que encontras hoje? Não, hoje temos um... O que é que estão a fazer os jovens na Covilhã? Os jovens, na minha opinião, quer dizer, estarão com certeza a tentar, ou pelo menos a tentar encontrar o seu caminho, mas estarão com dificuldades, eu não tenho dúvidas. Estão com dificuldades porque eu também as tive. Aliás, eu provavelmente se não tivesse dificuldades estava cá, não é? Provavelmente estaria cá e estaria bem, não é? Porque é a minha terra. Mas eu acho que é normal que tenham dificuldade, porque é preciso encontrar uma maneira, era aquilo que falávamos há bocado, das associações, o poder político tem que fazer a mesma coisa, que é falar com os jovens que de alguma maneira estão a desenvolver qualquer coisa. E há exemplos na Covilhã, não é? Não vou estar aqui a falar do Cidade Fábrica, que é um exemplo óbvio, mas há outros, não é único. Há jovens na Covilhã que estão a desenvolver, ainda agora há pouco tempo houve um podcast que foi premiado a nível nacional. Portanto, há jovens que estão a fazer coisas na Covilhã. E quando digo jovens, atenção, eu não quero falar só especificamente de jovens. Há muita gente que está a fazer coisas boas na Covilhã e agora tenho que falar aqui ele já não é jovem, mas também não é velho. Agora se me encontrar aí na rua ainda me vai dizer, estás-me a chamar velho. Mas podemos falar também da Lobby, não é? Que acabou de ganhar um prémio internacional
O melhor filme de turismo. O melhor filme de turismo do mundo, não é? Sim. Que é assim conhecido, o prémio é assim conhecido. E, portanto, é um polo, é alguém que veio estudar para cá, fez da Covilhã a sua casa e criou uma... Eu vou partilhar aqui uma confidência. Eu, em tempos, colaborei com a Licor Beirão e numa reunião com o CEO da Licor Beirão, com o Daniel Redondo, ele, quando eu falei da Covilhã, ele diz-me, Covilhã? Então, mas eu trabalho com malta da Covilhã. E eu não me lembrei imediatamente, eu sabia porque vou acompanhando o trabalho, mas não me lembrei imediatamente com malta da Covilhã, sim, com uma produtora da Covilhã. Portanto, agora nos fizeram um vídeo. Excelente, o trabalho deles é fantástico. E eu fiquei, boa. Portanto, há aqui gente com potencialidade, não é? É tão bom nós estarmos numa reunião com um indivíduo, não é? O CEO de uma empresa, de uma das maiores marcas portuguesas, e ele dizer, lá uma produtora da Covilhã, muito bom. Portanto, é olhar para essa gente, olhar para quem está a fazer coisas e perceber como é que se pode ajudar. Como é que se pode ajudar outros jovens a criar estas iniciativas? O Telmo Martins também já está convidado para uma conversa, vamos falar com ele e vamos ver quais as dificuldades que ele teve aqui, situado numa região interior, para conquistar o mundo, como ele está a fazer. Fazem muito bem. Ivo, vamos continuar a conversa, mas para já agradecer esta oportunidade que me deste de estarmos estes minutos à conversa e vamos continuar a falar sobre políticas para a nossa região, porque é isto que nos preocupa agora nos próximos tempos e é preciso definir estratégias para apoiar as pessoas que aqui vivem, que aqui trabalham, para encontrar um futuro melhor. Obrigado pela tua atenção. Eu é que te agradeço por me teres convidado por esta conversa, além da amizade, por algum reconhecimento que me dás para me convidares para esta conversa e dou-te os parabéns por esta iniciativa e força, não é? Covilhã precisa, acima de tudo, precisa de gente que tenha a tal empresa, que venha com a ideia da empresa, que é uma iniciativa de fazer mais e melhor. Ok, obrigado pela atenção.